Oi gente, eu sou o João Vitor, seu Cobra Letrado, e hoje eu vou falar dos 15 melhores livros que eu li no primeiro semestre de 2023. Sim, gente, hoje é dia só de falar muito bem de livros, que eu vou falar dos meus queridinhos, dos que eu mais amei ler no primeiro semestre. Na verdade, até o final de julho, né, que é quando estou gravando e postando esse vídeo. Então, peguei aí algumas leituras que eu fiz durante o mês de julho também, não só junho. E vocês sabem que esse é um vídeo que eu adoro fazer. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de vídeo de melhores livros que eu li, tanto no primeiro semestre, como no ano. E é até legal ver, no final do ano, a diferença, né, de quais que continuaram na lista e quais que saíram, né, que foram substituídos por outros durante o segundo semestre. E tem até algumas vezes que eu fico assim, gente, onde é que eu estava com a cabeça de ter colocado esse livro em determinado lugar? Porque esse livro merece muito mais ou muito menos. Às vezes acontece, né? Porque às vezes um livro envelhece como vinho, muito bom, mas também acontece de o livro envelhecer que nem leite, né? E azedar e ficar assim, será que ele é tão preferido assim? Mas enfim, vamos ver isso lá no final do ano, né? Hoje eu vou falar então dos que me conquistaram até agora. E escolhi 15, porque eu sempre faço esse top 15, né? Eu não gosto de top 10, eu gosto de top 15. Então vamos lá, em 15º lugar, a gente já abre as portas aí com um livro nacional que foi Pôr do Sol, do meu amigo Leblon Carter. Vocês já devem estar cansados de ouvir falar de Leblon Carter aqui no canal. Na verdade, todos os livros que eu separei aqui, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, porque assim, como foram queridinhos, né, preferidos, eu enchi o saco de vocês, eu realmente falei muito, né, nos vídeos anteriores sobre cada um deles, e Pôr do Sol não foi diferente. Porque aqui foi a estreia do Leblon fazendo uma coisa mais hot, uma coisa mais 18, sabe? Porque tem um romancezinho muito fofo que a gente super se interessa, se envolve, se identifica com os personagens. Pelo menos eu me identifiquei muito, eu gostei demais da química entre os dois. E ainda tem o toquezinho ali das cenas hot, das cenas mais 18 que o Leblon nunca tinha escrito até então, né? Então foi o combo perfeito, virou o meu mais novo preferido do Leblon, e eu quero que todo mundo leia. Se você gosta de romance e ainda com uma pitada ali mais quente, leia Pôr do Sol. Em 14º, Esse Brilho é Meu, do Ryan LaSala. Gente, esse daqui eu fui com muitas expectativas. Vocês assistiram um vídeo da MLI que eu gravei todas as minhas reações enquanto estava lendo, vocês já me ouviram falar lá, mas eu tava com muitas expectativas, muitas mesmo, porque eu sempre acompanhei o trabalho do Ryan LaSala no Instagram, eu sabia que ele tinha vários livros que eu tinha muito interesse de ler, sabia que ele fazia cosplays maravilhosos, eu tava esperando que fosse um livro muito bom, muito divertido, e eu adoro essa capa, então só tava aumentando ainda mais as minhas expectativas, e foram todas cumpridas. É um livro extremamente divertido, muito levinho mesmo. Tem um lovers to enemies to lovers, sabe? Tem uma troca aí entre passado e presente que eu não costumo gostar sempre, mas que esse daqui funcionou demais pra história, então tinha que estar aqui. E detalhe, se você gosta de mundinho de cosplays, de videogame, de cultura pop, você vai adorar, porque tem muitas referências a isso aqui nessa história. Em 13º, um também que eu li super recentemente, O Desafio dos Semideuses, de Aidan Thomas. Eu também tava com bastante expectativa, porque eu já tinha lido Os Garotos do Cemitério, eu tinha amado, e aqui não foi diferente. É uma fantasia YA que tem muito um pezinho ali em Jogos Vorazes, sabe? Porque esse Desafio dos Semideuses, eles estão tentando, eles não vão se matar, mas eles podem sim prejudicar um ao outro, e no final o pior morre, e o ganhador que tem que assassinar esse pior. Então não é exatamente um Jogos Vorazes, mas o espírito das provas é um pouco parecido, só que ainda é melhor, porque tem muita representatividade, os personagens são extremamente carismáticos, tem toda uma mitologia extremamente interessante, muito interessante mesmo. Então assim, é um pacote completo, sabe? Eu devorei esse livro, de tão ágil, de tão envolvente que é. Eu simplesmente não conseguia parar de ler. E o personagem principal também é maravilhoso. Gostei muito do Theo, do Shio, que é o amigo dele, do romancezinho da história também, que
é bem pequeno no início, mas aí vai, né, ali caminhando. É bem slow burn, mas vai caminhando e você vai apreciando. Então, assim, é realmente um pacote completo esse livro. Em 12º, temos O Ritmo das Nossas Vidas, da XO. Esse daqui foi uma surpresa, porque eu tava com expectativas, mas não tão altas. Tava assim, vai ser um romancezinho, bobinho, mas que pode ser bom. E foi muito além disso. Muito, 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 muito. Porque aqui, cara, tem um romance, óbvio. É um livro de romance, acho que pela capa fica muito óbvio. Mas tem várias outras camadas, várias outras coisas que nos fazem ficar muito interessados pela história. Quem gosta de K-pop vai adorar, é um prato cheio, a gente tem o K-pop extremamente presente aqui na história, né? É uma das forças motoras para a condução da história. E além disso, a gente ainda vai conseguir entender muito da cultura coreana, sabe? E não só de costumes, culinária, etc. Que isso também tem muito, mas muito sobre como que os familiares se comportam entre si, se relacionam, sabe? Porque é uma cultura bem diferente da nossa com relação à família, à hierarquia, a esconder ou não sentimentos. Então eu amei muito e era uma coisa, um fator que eu definitivamente não estava esperando por isso. As relações familiares aqui são muito importantes para o desenvolvimento da história, tanto da menina principal como do menino principal. Então, agregou muito ao livro, sabe? Não foi só um romancezinho, foi muito além disso. E o romance também foi muito bem construído, muita química. Eu torcia demais, eu ficava com o meu coração na mão quando acontecia qualquer coisa com eles. Então, assim, muito, muito, muito bom. Essa aqui foi uma surpresa muito positiva. Em 11º, temos O Homem da Patagônia, do Paulo Stuck. Eu falei muito desse livro pra vocês no primeiro semestre, porque realmente foi uma das maiores surpresas que eu tive esse ano. Porque eu não conhecia o Paulo Stuck, nunca tinha lido nada dele. Foi o primeiro livro que eu ganhei da parceria com a editora Jangada e foi sensacional. Foi um thriller, gente, que explodiu a minha cabeça. Que eu fiquei com o coração na mão o tempo inteiro, do início ao fim. E a gente ia descobrindo tudo da história junto com o personagem principal. E tem muitos pontos de vista ali, sabe? E isso só incrementou ainda mais esse suspense da história, porque a gente ia colhendo as informações de forma muito fragmentada. E isso deixava minha cabeça em completo estado de pânico. Eu queria entender o que estava acontecendo, se era verdade, se não era verdade. Tudo isso com vários elementos de ficção histórica, que de fato aconteceram, sabe? Então, é um livraço, é um livro enorme, mas que eu também devorei, porque é um thriller que tem todos aqueles elementos básicos que todo thriller deve ter pra ser um ótimo thriller. Em 10º tem Era Uma Vez no Século XXI, da Sara Fidelis. E, esse daqui também, gente, foi uma surpresa muito positiva. Eu fiquei muito feliz quando eu tava lendo esse livro, porque eu também não tava dando muita coisa. E eu quebrei muito a minha cara. Esse foi, acho que de longe, assim, um dos livros mais divertidos que eu li esse ano. Eu dei altas gargalhadas. O príncipe, imagina um príncipe de um reino super distante, lá de 1500 e bolinha, chegar em São Paulo em pleno século XXI, no meio de todo aquele caos da cidade grande. Então, é exatamente isso que acontece. É uma versão de Encantada, só que na cidade de São Paulo. E ao invés de ser uma princesa, é um príncipe. Cara, é muito engraçado, muito engraçado. Eu divido esse livro aqui nos primeiros 50%. É muito, 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 muito engraçado de ver o príncipe tentando se habituar, entender, compreender tudo que tá ao redor. E os outros 50% do romance entre os dois personagens principais. Então, assim, é um balanço também muito perfeito. É um equilíbrio que a autora conseguiu colocar, assim, de forma esplêndida, que faz o livro ficar muito leve, muito envolvente, muito divertido e que eu indico pra absolutamente todo mundo. E aí a gente já entra no top 10, né? Em 9º lugar, Turma da Mônica Jovem, A Torre Inversa, que é o último volume. Gente, falei pra vocês no vídeo em que eu li os favoritos do meu namorado que essa daqui é a maior quebra de cara que eu tive, acho que em toda a minha vida. Porque eu tinha muito preconceito com Turma da Mônica. Eu, sei lá, achava que era uma coisa infantil, que não era pra mim. E aí o meu namorado fez eu ler as Turmas da Mônica Jovem, essas edições de luxo. E eu quebrei
completamente a minha cara, porque agora eu sou mais fã do que ele de Turma da Mônica, principalmente de Turma da Mônica Jovem. E esse daqui, A Torre Inversa, que é o último volume, é o meu preferido assim de longe, porque aqui tem tudo, gente. Primeiro que é uma história extremamente complexa, que eu nunca ia imaginar que Turma da Mônica fosse ser tão complexa, e é muito papapum, muito. Toda hora tem um plot twist que você não tá esperando, e aí ele pega um pontinho que a gente descobriu, que a gente tinha essa informação lá da Turma da Mônica normal, de anos atrás, e volta aqui nesse arco pra falar sobre ele e tornar isso uma grande coisa. Então, assim, a minha cabeça ia explodindo tanto conforme eu ia passando as páginas, porque realmente é um plot a cada página. E eu fiquei assim, gente, eu nunca ia imaginar que Turma da Mônica fosse ser tão bom, tão complexo e tão envolvente, tão papapum, sabe? É muito bom. Em oitavo, na verdade, é um microconto, assim... Lá no Esquilo, né, que é a plataforma que eu ouvi o audiobook, tá como, acho que é microconto, conto curto, alguma coisa assim. Só que, na verdade, é basicamente um livro, gente. Só que um livro mais, né, com menos páginas, porque tem em torno de umas 100 páginas, sabe? E eu ouvi o audiobook, que é Acredita Marlon, do Felipe Cabral. Eu já tinha lido, né, o Primeiro Beijo de Romeu, o Diário de Aquiles, do Felipe, todos foram 5 estrelas, e Acredita Marlon se tornou o meu preferido, porque aqui eu ri muito, 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 muito. Foi um dos livros mais engraçados que eu li esse ano, e é 100% relacionável, pelo menos pra mim. Eu me vi completamente no personagem principal, porque a gente tem basicamente a mesma idade, a gente tava enfrentando basicamente os mesmos desafios e problemas da vida, sabe? Então eu me vi 100% no personagem principal e eu achei muito divertido. Eu estava ouvindo o audiobook enquanto eu estava na academia e eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estavam ao meu redor estavam achando que eu estava doido, porque eu ria alto enquanto eu tava fazendo os aparelhos. Imagina você tá na academia e um louco tá do seu lado gargalhando alto. Era eu enquanto estava escutando o audiobook. Então, assim, se vocês têm o aplicativo da Esquilo, mesmo se vocês não têm, baixem o aplicativo da Esquilo, que tá gratuito, tá? Esse conto do Felipe Cabral, porque vale muito a pena. E eu até aconselho a vocês ouvirem o audiobook, porque os narradores fizeram um excelente trabalho também na hora de interpretar ali cada personagem, porque o narrador principal, gente, é sensacional, é perfeito, dá uma cereja do bolo ali na história que já é muito boa, já é muito rapidinha, engraçada, divertida, sabe? Assim, leiam. Em, sei lá, 2 horas vocês conseguem ouvir o audiobook inteiro. Mas antes de ir pro próximo livro, já se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto da quarta e todo domingo. Deixa seu joinha aí embaixo e me segue nas redes sociais, @cobraletrada em todas elas. Se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui hoje ou qualquer coisa na Amazon, por favorzinho, use sempre o meu link que tá aí no box de descrição. E se você tem interesse de participar de um clube do livro, vem participar do meu. Todo mês a gente faz uma leitura coletiva, tem sprints semanais de leitura, sorteio e muita fofoquinha literária. O link também tá aí embaixo no box de descrição. Em sétimo lugar, um também que eu acabei de ler, que inclusive mostrei no vlog da MLI, que é O Mistério da Casa Incendiada, do Rafael Winchfelder. Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu terminei de ler esse livro. Eu já tava muito orgulhoso do Rafa, né, ter conseguido publicar o primeiro livro dele por uma editora tradicional. E aí, quando eu vi, no final, quando eu terminei de ler, que além dele ter publicado, ele ainda fez uma história perfeita, uma história extremamente boa, de muita qualidade, eu fiquei mais orgulhoso ainda, sabe? Então eu fiquei assim, cara, todo mundo tem que ler, eu vou panfletar esse livro até eu não ter mais voz na minha vida, porque vale muito a pena. E detalhe, se você gosta de terror, esse aqui vai ser muito bom. Porque eu já sabia que tinha uma vibe meio terror, meio horror e tal, porque a história vai se passar dentro de uma casa mal assombrada. Só que eu não achei que ia ser tão pesado. Eu tava conversando com o Rafael e ele falou que eu que sou muito medroso, mas gente, eu achei isso aqui muito aterrorizante, tá? Tem algumas cenas aqui que eu me arrepiei inteiro. Fiquei com dificuldade pra dormir, tava morrendo de medo mesmo. Então assim, se você for medroso, vai com calma, lê de dia. Mas ainda assim leia, porque vale muito a pena. É um livro muito bem construído, o plot vai explodir a cabeça de vocês, tá? Acho que ninguém espera por isso aqui.
ninguém espera pelo final. E a escrita é viciante, viciante. Os capítulos terminam logo em partes que você precisa continuar lendo, senão o seu coração vai explodir. É nesse nível. Em sexto, a gente vai pra uma coisa mais pesada, que é A Perigosa Arte de Ser Invisível, que esse aqui também foi uma surpresa, só que foi uma surpresa no sentido de estava esperando um romance fofo pra acalentar meu coração, recebi uma história de tristeza, dor, sofrimento e depressão. Basicamente isso. Esse livro é muito pesado, tá? Vai tratar aí de homofobia, violência física, problemas com família. Nossa, se você tem problemas com a família, vai te dar muitos gatilhos, tá? Muitos gatilhos, porque eu nem tenho esse tipo de problema e ainda assim eu fiquei horrorizado, tive que parar em alguns momentos, porque tava muito tenso. A relação do personagem principal com a mãe é absurda, assim, é muito pesada, sabe? Então foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo eu tava muito envolvido com o livro. Eu gostei muito do personagem principal, então pra mim eu só queria entrar na história, abraçar ele e falar, vai ficar tudo bem, sabe? Vai ficar tudo bem, respira fundo, você vai conseguir superar isso. É um livro que vai falar muito sobre entender a sexualidade, sobre relações tóxicas com a família, sobre primeiros amores, sobre amizade, com quem que você pode contar na vida, sabe? Então, assim, é muito bonito, é muito sofrido, sabe? Mas é muito bonito ainda assim, então vale muito a pena. Só tem que ir com cuidado. E aí a gente chega no top 5, os 5 melhores livros que eu li esse ano até agora. Em quinto, mais um nacional, né? Porque, obviamente, que a lista tinha que estar recheada de livros nacionais, com As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavares. E eu não sei por que eu demorei tanto pra ler esse livro. Não sei mesmo, porque eu já tinha há algum tempinho na minha estante, e quando eu peguei pra ler, eu simplesmente não consegui parar de ler. Nessa lista aqui, eu já mostrei vários livros que foram extremamente engraçados, mas eu acho que de todos, Era Uma Vez no Século XXI foi muito engraçado, Acredita Marlon também foi muito engraçado, mas de todos, temos um campeão. Esse daqui, gente, me fez gargalhar alto, real. Eu fiquei com dor aqui, ó, sabe, na bochecha, de tanta gente rir. É muito engraçado, é muito divertido, é muito relacionável. Se você não se identificar com a personagem principal, você vai se identificar com qualquer outro personagem aqui. Porque os personagens, eles são muito tridimensionais. Eles parecem os nossos amigos, sabe? Eu senti muito isso. Eu poderia facilmente ser amigo de um deles, ou, na verdade, eles terem as personalidades que os meus amigos têm na vida real. Então, assim, é um livro que você vai se sentir viajando junto deles por essa road trip de São Paulo até o Tocantins, sabe? E tem tanto empecilho, tanta coisa que eles vão ter que enfrentar nessa jornada aí de carro, que faz a gente só pensar assim, cara, não pode piorar. E aí vai lá e piora. E isso torna as coisas ainda mais envolventes, porque você fica, meu Deus, não para de acontecer coisa ruim, mas ao mesmo tempo é engraçado, porque eles se metem em cada uma, sabe? Todo mundo que tá aí na casa entre os 20 e 30 anos, que acabou de sair da faculdade, tá perdido na vida, vai se ver 100%. O primeiro capítulo, que já é ela falando aí de tudo que ela tá sentindo, do que ela tá vivendo, eu já fiquei assim, cara, esse livro é o livro da minha vida. É o livro da minha vida. Vale muito a pena. Inclusive, eu terminei de ler esse livro já falando com meu amigo Cássio Cipriano, que mora lá no Tocantins, que eu ia fazer uma road trip pelo Tocantins, que eu precisava ir no Jalapão, que é o destino final delas. Porque me deu muita vontade de viver, não todas as coisas, mas algumas coisas que elas viveram aqui, sabe? De tão especial, de tão bom que foi a minha experiência de leitura com essa história. Em quarto lugar, Um Verão Italiano, da Rebecca Serli. Também já falei algumas vezes aqui no canal que esse livro me trouxe muitas emoções. Tanto positivas, porque eu senti muita falta da Itália, que eu já fui, né, já visitei. E aqui, como o próprio nome já fala, se passa na Itália. E me deu ainda mais vontade de voltar. Eu consegui imaginar na minha cabeça, visualizar na minha cabeça cada imagem, cada cena que a autora estava descrevendo aqui, mas também eu sofri muito com a personagem principal, porque aqui o ponto principal é o luto, né, ela perdeu a mãe dela, e isso mexe muito comigo. Eu não sabia, descobri com esse livro que o luto é um dos assuntos mais sensíveis que eu tenho. Eu posso ler 500 mil coisas pesadas. Agora o luto vai me fazer ficar derrubado, sabe? E eu descobri com esse livrinho, e logo depois eu até li algumas outras coisas
com luto, pra quê? Só pra me martirizar, né? Mas, enfim. Então foi um livro que me evocou muitas emoções. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito aliviado, eu fiquei com muita raiva, fiquei com vontade de chorar, na verdade até chorei em alguns pedaços. Não tinha como não aparecer aqui, sabe? Um livro que traz tantas emoções, tantos sentimentos, assim, não tem como a gente não panfletar em todas as oportunidades que a gente tiver. E aí vamos para o top 3, gente, top 3, os 3 melhores do semestre, que provavelmente eu acho que devem seguir aí até o final do ano. No top 3, eu duvido que algum vá ser tão bom quanto esses 3 aqui. Estou falando de Casas Vazias, da Brenda Navarro. Também foi uma grande surpresa, porque eu nunca tinha lido nada dela. Ganhei não, né? Comprei esse livro, recebi esse livro pela Tag, tanto que essa aqui é a edição da Tag, belíssima. É bem mais bonita do que a edição original. E, gente, que livro pesado! Eu diria que esse daqui é pra quem leu O Impulso, sabe? O livro vai falar muito sobre maternidade e tudo mais, que tem na capa um parque de criança. Então, é como se fosse um Impulso, só que um pouco mais sério. Porque aqui a gente também vai falar muito sobre maternidade de uma forma realista, só que com muitas nuances. Vai muito além disso. E os dramas que os personagens passam, sabe? Nossa, gente! É um livro de menos de 200 páginas, mas que é muito poderoso. Muito poderoso. Também foi um livro que eu tive que parar por um tempo, depois voltar, porque tem vários assuntos bem pesados aqui, então eu precisava digerir, mas ainda assim é uma leitura que vale muito a pena. Eu diria que eu sou um João Vitor diferente de quando eu comecei a ler pro João Vitor que terminou de ler esse livro, sabe? Eu acho que para mulheres lerem esse livro aqui, tem até um impacto maior pelos temas que ele aborda, sabe? Em segundo lugar, a gente sai de uma coisa bem pesada pra ir pra uma coisa divertida de novo, sabe? Porque eu tô até percebendo que nas minhas leituras é muito essa montanha-russa, né? Livros extremamente pesados que me fizeram chorar e livros que me fizeram chorar de rir. Nessa montanha-russa, temos, em segundo lugar, Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho. Acho que hoje vocês já estão cansados de me ouvir falar, porque eu falei muito de Sal e Açúcar aqui no canal. E eu tenho até uma planilha em que eu coloco ali os meus controles de livros que eu recebi de parceria. E realmente, Sal e Açúcar, esse é o 10º vídeo desse ano que eu falo sobre ele. Mas assim, gente, não tem como não falar. Ele é muito bom. Ele é o melhor livro nacional que eu já li na minha vida. O melhor desse ano, com certeza. Eu quero tatuar isso na minha cara. Eu quero reler esse livro uma vez por ano no mínimo, porque é realmente muito, 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 muito bom. O romance de Enemies to Lovers, olha que eu nem gosto, é muito bom. Os dramas familiares são muito bem construídos. Tem muita questão de culinária, de comida aqui, que, nossa, dá um toque tão gostoso pra história. E uma coisa que eu bati muito palma enquanto eu tô falando é que a ambientação que a Rebeca faz nessa história é assim, de ficar de boca aberta. Porque eu realmente esqueci que eu estava no meu quarto, porque na minha cabeça eu estava lá em Olinda, junto com os personagens principais, fazendo comida, vivendo a vida. Teve uma cena específica que eu real tinha esquecido, aí meu namorado entrou pela porta e eu fiquei, oi? Que é isso? Onde é que eu tô? Porque na minha cabeça eu estava aqui dentro. A ambientação desse livro, a forma como a autora constrói tudo e vai desenvolvendo, é absurda de boa. É muito, muito foda. Sério, leiam Sal e Açúcar, vocês não vão se arrepender. De novo, falo que é o melhor livro nacional que eu já li na minha vida. E por último, se vocês acompanham um pouco o canal, vocês já devem saber qual que é, e não tinha como ser diferente, né, gente? Óbvio que é Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara, aliás. Por quê? Porque é uma vida pequena, gente, o tamanho desse trambolho. Esse livro, ele acaba com qualquer pessoa, mas ele também muda qualquer pessoa. Também é um livro que eu sou completamente diferente de quando eu era antes de lê-lo e como sou depois de lê-lo. Porque ele é transformador. Assim, repito, toda vez que eu falo sobre ele eu falo, não é pra qualquer um. Não leiam esse livro se você é mais sensível com absolutamente qualquer tipo de gatilho, porque tem todos possíveis aqui e eles são extremamente pesados. Eu não tô falando assim, eles são pesados. Não, aqui é muito pesado. Esse livro eu nunca vi uma coisa tão bizarra, tão forte, tão pesada, tão sofrida como nesse livro.
tá? Então não é pra todo mundo, que isso fique bem claro. Mas ainda assim, foi o melhor livro que eu li esse ano, não tinha como ser outro. E eu acho não, certeza, já se tornou um dos meus preferidos da vida. Acho até que entrou pro meu hall de preferidos ali, junto com Me Chame Pelo Seu Nome, que eu sempre falo que é o meu livro preferido da vida. Então, agora é Me Chame Pelo Seu Nome e Uma Vida Pequena. Eu já até quero ler tudo que a Hannah escreveu na vida dela. E assim, esse aqui é uma jornada, gente. Esse livro, você vai chorar muito, você vai passar mal, você vai sofrer, você vai achar que as coisas nunca mais vão ser felizes. Ou até você vai pensar assim, nossa, finalmente algo vai dar certo, mas não vai. Então realmente foi um livro que me trouxe muitas emoções, nenhuma delas felizes, mas ainda assim, não tem como não deixar essa obra-prima em nenhum outro lugar que não em primeiro lugar. Mas mais uma vez, não fiquem tentados em ler só porque eu tô falando que foi o melhor livro do ano. Por quê? Melhor livro do semestre, aliás, né? Porque eu já falei, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Não leia esse livro se você não tivesse certeza que você quer ler, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostaram tanto quanto eu. E também me conta quais foram os seus preferidos do ano, que eu tô doido pra saber. Dito isso, até o próximo vídeo. Tchau!